Precisamos falar sobre o PEG. Hoje nesse vídeo aqui eu quero explicar para você o que é PEG. Essa PEG, já vou resumir rápido aqui, é uma paridade entre o valor que uma moeda deveria custar e o valor quanto ela de fato está custando. Você vai entender que existe o PEG não só em stablecoin, mas em qualquer ativo criado a partir de outro ativo. A gente vai explicar isso aqui hoje. E eu vou te explicar que tem dois pontos aqui que tem que ser considerados também. Um, que perder o PEG é um risco, mas que na verdade é muito mais simples do que parece, muito mais simples do que a gente acaba entendendo ali no dia a dia. Vamos bater um papo sobre isso aqui hoje, beleza? Então não deixa de se inscrever no canal e ativar o sino, dessa forma você ajuda o crescimento do canal e você também recebe nosso conteúdo em primeiríssima mão. Antes de avançar, não se esqueça que você pode comprar hard wallet, MacBook, óculos VR, iPhone e diversos outros eletrônicos pagando com criptomoedas e com total segurança na Biotech. Link na descrição ou no QR Code aqui do lado. O que acontece? Existe uma coisa chamada PEG que nada mais é do que a paridade. Paridade é o que? Esse tem o mesmo valor desse. Então vamos explicar melhor aqui. Recentemente, a stablecoin da Terra Luna, ela perdeu o PEG, ou seja, uma stablecoin ela tem uma paridade com alguma outra moeda. No caso lá da UST, ela tinha paridade com $1. Uma UST valia $1. Quando ela perde o PEG, significa que a quantidade de UST era maior que a quantidade de dólar de fato. Por quê? Porque quando as pessoas começaram a vender, ela começou a cair de preço, ou seja, eles não conseguiram cumprir com a promessa de que cada uma valia $1. Isso acontece porque ou eles emitiram ela sem o valor correspondente, como assim, emitir 5 milhões de dólares em stablecoin, mas eu não tenho 5 milhões de dólares para cobrir aquilo ali. Esse é um primeiro ponto. Ou outro ponto é uma corrida muito rápida à troca dessas stablecoins, que eu acredito que foi o que de fato aconteceu com a Luna, porque como gerou-se um FUD muito grande, as pessoas começaram a trocar muito rapidamente e não deu tempo deles equivalerem os preços. E aí foi um prejuízo total. Por que eu tô te falando sobre esse PEG? Porque ele existe em várias outras coisas. Por exemplo, é muito comum a gente usar ativos sintéticos. Talvez você não saiba disso, mas é muito comum. Se você tem um Ethereum, por exemplo, na rede da Binance Smart Chain, se você tem um Ether na Binance Smart Chain, você tem um ativo que ele tá com o PEG do Ethereum. Porque não existe um Ethereum rodando na Binance Smart Chain. Algum protocolo, algum cofre, alguma exchange criou aquele Ethereum cópia, que ele já é chamado Rapid Token, e ele garante a paridade com o token original. Então, traduzindo aqui para uma linguagem mais simples, se você vai lá e saca um Ethereum para a rede da Binance Smart Chain, você faz isso através da Binance, por exemplo, significa que a Binance bloqueou um Ethereum lá dentro do cofre dela e te entregou um vale Ethereum na rede Binance Smart Chain. Você, sem que você talvez nem saiba, você está confiando de que a Binance vai cumprir com aquela troca posteriormente daquele vale Ethereum para um Ethereum. Na prática, não temos problemas com isso, ou quase não temos problemas com isso. Tivemos inclusive um problema exatamente nessa linha do Ethereum aí bem recente com a Celsius. A Celsius, como eles emitiam muitos tokens sintéticos para trabalhar em várias outras questões, eles trabalhavam inclusive em outros protocolos, eles acabavam que os Ethereums depositados lá, tanto a Celsius como a Tree Arrow Capital, eles não tinham a quantidade de Ethereum suficiente para bancar aquilo e de certa forma perdeu o PEG ali, levando pessoas ao prejuízo. O que eu quero que você entenda do PEG? Todas as vezes que você sai da rede principal da moeda, você está com ativo sintético, com ativo cópia, com Rapid Token, e aquele ativo você está dependendo do PEG de algum protocolo ou de alguma exchange. Essa é a primeira coisa que você tem que saber. É para você se assustar com isso? Não. Acontecem esses problemas por fatores pontuais. Por mais que a gente fique assustado, cara, são 2 protocolos, 3 talvez, se a gente incluir aí o Tree Arrow Capital também, no universo de mais de 10 mil protocolos de criptomoeda. São poucos casos que acontece. Obviamente, o melhor é você estar em locais descentralizados, é você ter suas criptos na carteira, é você diversificar a sua banca aí para não estar com ela toda em um lugar só. Enfim, mas isso existe, isso é uma ferramenta, e aí eu quero trazer agora para você, para te mostrar que isso sempre existiu, que o nosso dinheiro ele tem um PEG num valor fictício. Só que esse PEG, como
como o dinheiro ele é físico e ele não tem como mudar, ele perde o PEG toda vez que ele temos inflação, por exemplo. No Brasil agora, no ano de 2022, por N fatores, não vamos discutir isso aqui, a gente está tendo uma inflação muito alta. Significa que aquele R$1, por exemplo, ele não vale o mesmo R$1 de janeiro. Ou seja, ele está perdendo o PEG. Na verdade, o real vem perdendo o PEG desde 1994, quando ele foi criado. Isso também é perder o PEG. Isso já acontecia, você já sofria por isso, ou você já era atingido por isso, só não percebia ainda. O cuidado que você tem que ter, é importante você saber disso. O cuidado é você estar em protocolos que você tenha um mínimo de confiança. Existem protocolos muito pequenos emitindo tokens sintéticos, e esses protocolos, quanto menor, menos dinheiro tiver ali dentro, maior chance de dar algum problema. Então tome cuidado com esses protocolos. Eu sei que muitas vezes percentuais, o retorno é muito atraente, mas existe esse risco. Isso é uma máxima do mercado. Quanto maior a possibilidade de retorno, maior o risco também. Então você tem que estar atento a isso, beleza? Se você quiser saber sobre o PEG de alguma moeda, sobre algum outro conceito, enfim, comenta aqui embaixo que eu vou te responder. Tamo junto, um abraço.